Opa, então rapaziada, tô aqui com um cenário novo, né? Tentei fazer alguma coisinha bonita aqui, não sei se é bem o meu estilo, né? Talvez eu não grave sempre nesse cenário, eu gosto sempre de gravar em novos cenários, mas eu acho que pra vídeos assim, onde eu só tô falando com a câmera, esse cenário aqui ficou bem legal. Enfim, né? Nesse vídeo aqui eu queria falar sobre como que eu aprendi a editar, né? Como que eu comecei a editar. Eu acho que eu não contei a história completa ainda e eu quero passar por ela desde lá do começo, né? Desde os meus 12 anos de idade até hoje em dia, né? Como foi o meu processo, quais programas que eu comecei usando e como que eu cheguei até aqui, né? Bom, com 12 anos de idade, eu lembro que estava bem em alta Minecraft, como sempre esteve, né? Minecraft está em alta até hoje em dia, mas naquela época era ainda mais. E eu lembro que na época eu não tinha dinheiro para comprar um Minecraft original, então eu normalmente sempre ficava jogando em servidores piratas. E eu acompanhava alguns youtubers de Minecraft da época, como a maioria das pessoas da minha geração, né? Venom Extreme, Monark, Feromonas. E sempre eu queria gravar vídeos iguais a eles gravavam, né? Com os meus amigos ali, jogando Minecraft, jogando Survival Games, um Sky Wars. Eu lembro que a gente jogava bastante no Island Mania, que era um servidor pirata de Minecraft brasileiro. E eu sempre tentava gravar vídeos de Sky Wars, né? Na época, meu PC, ele dificilmente conseguia gravar alguma coisa, entendeu? Mas desde essa época eu já comecei a pegar um gostinho de querer gravar as coisas e, obviamente, quando você grava alguma coisa, você sempre tem que jogar em algum programa de edição. E foi nessa época que eu comecei a pesquisar alguns programas de edição justamente para editar algumas gameplays que eu gravava. Eu comecei a procurar ali programas de edição gratuitos, né? Ou tentava craquear algum. Às vezes eu conseguia craquear o Camtasia, né? Eu comecei ali no Camtasia porque foi o primeiro software meio que gratuito assim, né? Ele tem uma versão meio que gratuita, mas também dava para você instalar a versão portável dele, craqueada, então eu normalmente ia nessa versão. Às vezes dava uns probleminhas ali no craqueamento, mas quase sempre eu conseguia usar. E eu comecei editando ali no Camtasia, né? Então às vezes eu pegava algumas gameplays de Minecraft que eu fazia e tentava cortar, fazer alguma coisa, né? Obviamente, meu PC não rodava quase nada disso, né? Eu lembro que na época eu jogava no notebook da minha mãe, que era bem ruinzinho, bem antigo, mas dava pelo menos para jogar alguma coisa. Beleza, depois disso, começou ali na minha escola um negócio de jornal falado. Então a gente tinha que basicamente fazer um jornal. A maioria das pessoas fazia tudo ao vivo. Então realmente apresentavam um jornal ao vivo ali e passavam algumas reportagens assim na televisão. Só que o nosso jornal, né, o jornal da minha equipe, a gente gostava de fazer um pouquinho diferente. A gente gostava de fazer tudo na televisão. Então a gente gravava todas as coisas, editava e o jornal inteiro era na televisão. E a gente usava também um pouco de green screen. E a green screen nossa, como a gente não tinha um negócio realmente verde para fazer as coisas, a gente ia em um lugar lá na escola onde tinha uma lona assim azul e a gente gravava né, na frente dessa lona azul e depois a gente removia a lona azul ali no Camtasia ou no Sony Vegas. O Sony Vegas também era mais fácil de craquear. Na época era bem difícil craquear o Premiere, né? Então a gente normalmente não usava muito o Premiere. A gente usava mais o Sony Vegas e o Camtasia porque eram mais fáceis de ter acesso ali gratuito. E quem era encarregado de tanto filmar como editar esse jornal era eu, né? Então eu era o encarregado ali, gravava com o celular e depois eu chegava em casa e editava as gravações e a gente fazia esse jornal. E, tipo, conforme os anos foram passando, a edição do jornal foi ficando cada vez melhor, né? Porque eu fui aprimorando a edição todo semestre ali, né? Porque eu acho que era todo semestre tinha um jornal falado. Eu sempre ia melhorando a edição, fazendo jornais cada vez melhores. E isso aí continuou durante vários e vários anos, cara. E a gente começou a criar novos quadros dentro ali do jornal. Inclusive tinha um quadro que era o Bear Grylls, que era basicamente eu gravava um amigo meu e ele era tipo o Bear Grylls, tá ligado? E ele ficava explorando ali a escola e a gente. Porra, a gente criou alguns personagens, a gente criou toda uma trama ali, né? Dentro dessa reportagem, isso era apenas uma reportagem dentro do jornal, entendeu? Tinha outras reportagens dentro do jornal. A gente brincava com várias coisas, brincava com, tipo, o presidente da época, a gente criava notícias com base no que estava em alta ali, de uma forma meio engraçada, né? E fazia algumas sketches também, tipo, era uma coisinha bem boba, né? Eu não tenho mais esses arquivos hoje em dia, mas eu queria... Eu também acho que eu não iria mostrar aqui, porque eu ia expor um montão de gente. Foi ficando cada vez mais profissional o negócio, entendeu? E sempre, tipo, a turma sempre esperava o nosso jornal, porque o nosso jornal era sempre o melhor da sala, assim, em questão de produção. Então era sempre um evento ali, né? Eu lembro, inclusive, que depois de, cara, eu acho que 3 anos fazendo esse jornal, né? 3, 4 anos fazendo esse jornal. O último jornal a gente fez um compilado de todos, eu, né, fiz um compilado editado de todos
os outros jornais, todos os arquivos que eu tinha, inclusive todas as intros, porque cada jornal eu fazia uma intro diferente, né? Eu lembro que nessa época ali, eu tava bem engajado na After School, que era um grupo do Facebook, onde a galera postava intros, postava tipografias, edição dorgas, e eu gostava de fazer intros, né? Nessa época ali eu já comecei a transicionar um pouco mais por After Effects, porque não era tão fácil assim fazer intros no Camtasia e nem no Sony Vegas. Então eu tive a necessidade de ir pro After Effects justamente pela facilidade de fazer intros. E o mais engraçado é que eu fiquei por um bom período de tempo editando, né, fazendo toda a decupagem, os cortes no Sony Vegas, e os efeitos especiais eu fazia no After Effects. Então eu fiquei um bom tempo fazendo isso, né? São programas que não são nem um pouco compatíveis, mas eu usava os dois em conjunto mesmo assim, porque eu não estava muito acostumado com o Premiere e às vezes era difícil achar o Premiere para baixar de graça. Daí eu fiz ali, né, um compilado com todas as intros que eu já tinha feito pro jornal, eu juntei alguns momentos, eu coloquei uma música triste do XXXTentacion que estava bem alta na época ali, de 2016, 2017, 2018 também. E tipo, eu lembro que teve gente da sala que realmente se emocionou, cara. Teve menina ali da sala que chorou assistindo o jornal, tipo, a gente realmente criou um negócio ali bem interessante. Sinto falta dessa época, cara, de gravar as coisas, sabe? Principalmente de ter quem gravar, né? Eu sempre gostei muito de gravar as pessoas. Eu quase nunca aparecia no jornal. Eu acho que eu apareci na primeira edição do jornal apenas, e depois nas outras eu nunca mais apareci. Eu sempre era o cara que gravava só. Uma hora ou outra eu aparecia ali, mas eu não gostava muito de ser gravado. Eu gostava sempre de gravar as pessoas, né? O que é bem engraçado, porque agora eu me gravo aqui todo dia, né? Mas eu acho que eu até me gravo justamente pelo fato de eu não ter quem gravar, entendeu? Então eu decidi, vou me gravar mesmo. Mas eu realmente gosto mais de gravar as outras pessoas. E nesse jornal, né? Foi a época ali que eu aprimorei muito a minha habilidade, né? De, pô, o que é uma coisa engraçada, o que é um corte engraçado, né? Porque o intuito ali do jornal era justamente fazer as pessoas da sala rirem, né? Se entreterem. Então eu tinha que fazer a edição de uma maneira que ficasse engraçado. E foi ali que eu fui aprendendo muito de pacing, quando fica legal dar um zoom, quando fica legal dar um efeito sonoro, um efeito aqui especial, algum meme, né? A gente colocava muito meme também no jornal. Eu me inspirava muito no Kaique Flex, né? O Kaique Flex era um youtuber de Minecraft que fazia muitas edições. Eu devia ter citado ele um pouco antes, né? Porque ele foi a minha grande inspiração, assim, para começar a editar. Eu praticamente comecei a editar por causa do Kaique Flex, porque ele fazia os vídeos de HG e ele colocava uma edição muito diferente dos youtubers na época, né? Eu lembro que lá atrás era muito raro você ver um youtuber editando os vídeos e fazendo uma edição mais complexa. E o Kaique Flex justamente fazia isso. Ele colocava memes, ele colocava legendas, ele dava zoom, ele colocava música, ele fazia até umas mini intros ali. Então ele fazia uma coisa bem trabalhada, né? Bem produzida. E eu queria justamente fazer isso, né? Eu não consegui fazer isso muito direito ali com o Minecraft, mas eu consegui fazer isso no jornal falado da minha escola, então foi ali que eu fui aprimorando as minhas habilidades de editar, né? Em conjunto também com a After School. No After School, tinha muita gente que fazia intro, e nessa época ali de 2017, 2018, estava muito em alta uma coisa que era a edição Dorgas, que era basicamente você pegar memes assim e fazer uma edição por cima, né? Ou simplesmente fazer intros, só que intros meio dorgas, assim. E, bom, tinha vários youtubers na época ali. Eu acho que os que mais marcaram, assim, provavelmente foi o Sergi e o Koala Maneiro. Tinha o Noobs Evolution, tinha o Akuma. Pô, tinha uma galera ali, né, que fazia esse tipo de intro e fazia esse tipo de vídeo. E eu me inspirava muito neles, né? Me inspirava muito no estilo de edição deles e queria fazer alguma coisa igual. Teve até uma época que eu comecei a tentar vender intros, cara. Comecei a tentar vender essas intros que eu fazia. Só que eram por preços bem baixos, né? Era tipo 20 reais por intro, 40 reais por intro. Era todo mundo ali menor de idade, né? Naquele grupo praticamente. Então muita gente não tinha noção do que era trabalhar de fato, ou cobrar um preço, ou que dava pra viver de edição. Então a gente só cobrava um valorzinho ali que seria interessante pra uma pessoa de 16 anos, entendeu? Então, pra quem tinha 15, 16 anos, pô, ganhar 40 reais ali fazendo uma intro, era legal, né? Tipo, eu lembro que teve uma vez que eu vendi um pacote de 3 intros por 80 reais. E pra mim, na época, foi tipo, caralho, muito foda, né? Eu acho que eu tinha 15 anos na época. E consegui vender 3 intros que eu fazia no computador, assim, por 80 reais. 80 reais pra mim era muita coisa, tá? Então, foi muito foda isso. Daí, com o tempo, a edição Dorgas foi morrendo, o grupo ali foi morrendo. O grupo era do Ranieri, né? Eu esqueci de citar aqui. Mas o Ranieri, ele tinha criado esse grupo. E no próprio canal dele, ele postava muito tutorial de edição. Então, ele postava tutorial de After Effects e eu assistia muito o tutorial do Ranieri e tentava replicar as coisas nas minhas intros, né? Porra, ele foi um grande repercursor ali da edição, né? Foi junto com um brainstorm ali
e algumas outras pessoas que também produziam conteúdo de tutorial de edição, o Ranieri foi gigante nessa área, né? Pô, ele inspirou muito o editor, ele ensinou muito o editor a editar, né? Ter os primeiros passos ali na edição. Um cara, pô, sensacional, criou uma puta de uma comunidade ali em volta do After School. Uma pena que esse grupo foi morrendo conforme os anos foram se passando, né? Conforme a edição Dorgas foi deixando de existir. Mas foi uma puta época ali do Facebook e do YouTube. Foi bem interessante participar de tudo isso, né? Eu não era um grande editor, eu fazia algumas intros aqui e ali, mas foi interessante. E eu sempre tentava fazer várias coisas, né? Então eu tentava fazer, às vezes, uma intro mais Dorgas ali, cheias de efeito no After Effects. Às vezes eu tentava fazer um pouco mais de motion. Eu já cheguei até a fazer edit de CSGO. Então, você ia lá no CSGO, você tinha a câmera livre lá, né? E você conseguia gravar os shots, ou você poderia até baixar esses arquivos, né? As pessoas às vezes disponibilizavam para baixar uns arquivos ali do CS em câmera livre para você fazer uns edits ali sincando com a música. E eu até cheguei a fazer alguns, né? Então eu sempre fui experienciando vários estilos de edição diferentes, mas até esse tempo ali eu ainda não era muito focado em decupagem, entendeu? Então eu era muito mais focado em After Effects, em colocar efeitos nas coisas, em sincar as coisas com a música. Eu gostava mais de fazer isso, entendeu? Em fazer intros, colocar memes nas intros e etc. Pô, eu queria ter esses arquivos ainda pra poder mostrar aqui, cara, mas quando eu troquei de PC, algumas vezes eu fui perdendo esses arquivos e também excluí muito dessas coisas, né? Porque muito do que eu fazia, muito das intros que eu fazia e das tipografias, às vezes era dedicado pra pessoas. Então eu já dediquei intros e tipografias pra ex-namoradas minhas e conforme o tempo foi passando eu fui excluindo porque eu queria excluir um pouco dessa parte da minha vida, né? Muita tipografia que eu fazia, inclusive, era com base no que eu estava sentindo no momento e com a música que eu estava escutando no momento. Então, eram coisas bem carregadas de sentimento, né? E com o tempo eu fui excluindo pra ir passando pra frente, né? Seguir em frente e deixar essas coisas ali mais no passado. Mas eu posso dizer que boa parte da minha trajetória com edição, desde ali dos 12 anos tentando editar Minecraft, até no Jornal Falado, depois mais pra época de edição Dorgas e das intros, eu nunca tinha feito edição com o intuito de ganhar dinheiro. Eu, sinceramente, eu só queria me divertir, eu só queria fazer alguma coisa interessante de se assistir. Inclusive, e eu ia acompanhando a estética que eu tava afim na época, entendeu? Então, na época que eu tava em alta, assim, Vaporwave, né? Eu comecei a fazer umas intros mais focadas em Vaporwave, uma vibe um pouquinho mais assim. Uma das coisas que eu sempre quis fazer, mas eu acho que eu nunca consegui botar em prática direito, era fazer uma viagem, gravar as coisas e depois botar uma música do Shediac de fundo e, tipo, fazer um editzinho ali com base nas gravações que eu fiz na viagem. Enfim, toda semana eu tinha uma ideia nova e eu passava a semana inteira aplicando essa ideia. Então, tinha tipografia, tinha intro, que às vezes eu demorava 2, 3 semanas pra fazer, entendeu? Trabalhando todo dia ali. Chegava em casa da escola e ficava a tarde inteira trabalhando ali na intro. E eu não ia ganhar nada com isso, tá? Eu só fazia porque eu gostava de fazer, nem era pela visualização. Eu tinha um canal, né, onde eu postava essas coisas, que era Vitinho da Padaria, que era o meu nick, né, no League of Legends, e também era o nome desse canal. Era o nick que eu usava pra maioria das coisas, né. Foi o nick que eu criei, cara, quando eu era bem criança, e ficou, né, ficou Vitinho da Padaria ali. E eu gastava muito tempo fazendo essas coisas, né, simplesmente porque eu gostava de fazer. Então eu não comecei a editar porque eu queria criar uma carreira a partir disso. Nessa época eu nem pensava que era possível editar pra gringos. Eu editava por diversão, era o meu hobby, entendeu? Era a minha arte, era o jeito de eu conseguir expressar os meus sentimentos, era a partir da edição de vídeos, das tipografias. E depois, quando esse negócio de edição Dorgas foi morrendo, eu comecei a tentar migrar um pouco mais para editar vídeos para streamers. Na época eu acompanhava muito streamer de League of Legends, o Yoda, o Yetis, o Gratis, o Pjack, vários streamers, né, que estavam surgindo de LoL nessa época, o BRTT, o Kami, a própria Pen Game ali, né, eu acompanhava muitos jogos da Pen, gostava muito dos jogos da Pen, também jogava CS, acompanhava o Fallen. Cara, eu fiquei muito feliz, porque teve um vídeo meu que o Fallen, ele comentou no meu vídeo, cara, o Fallen. Tipo, eu acompanhava o Fallen quando eu era uma criança, tá ligado? E, tipo, ver ele comentando no meu vídeo, eu acho que ele comentou alguma coisa, tipo, presente, professor, alguma coisa assim, eu não lembro do comentário específico, mas ele comentou num vídeo aí. E, porra, muito foda, né? Tipo, ver um ídolo meu comentando num vídeo, eu fiquei muito feliz. Gostava muito do Fallen, da Luminosity, né? Da toda a equipe da Luminosity ali, eu gostava muito. E acompanhava bastante eles, né? E depois, quando a edição Dorgas foi morrendo, a After School foi morrendo um pouco, a parte de intros foi morrendo um pouco, eu fui, né, começar a editar, tentar editar pra esses streams, então eu baixava uma stream do Yoda,
cortava ela e editava, ou baixava uma stream do Yetis, cortava e editava, ou do Mata, né? Cheguei a editar a stream desses 3 caras, mas só por diversão mesmo. Até eu nem mandava pra eles, pra ser sincero. Eu só editava, postava no meu canal, só por diversão mesmo. Eu acho que pro Mata só que eu tentei mandar pra ele, porque eu queria editar pro canal dele. Mas nem era muito tentando ganhar dinheiro, não. Nessa época ali, toda a história que eu contei até agora era tudo na época que eu tinha menos de 18 anos. Então eu não tava muito focado assim em ganhar dinheiro, eu só queria realmente fazer parte de algo ali, né? Editar pra alguém que eu conhecia, pra alguém que eu admirava. Eu queria só editar um vídeo pra essa pessoa e ver as pessoas consumindo, né, a minha edição ali, né, vendo os vídeos que eu fazia. Mas quando eu comecei a editar pros streamers, foi a primeira vez que eu tive um pouquinho mais de noção de decupagem, o que é pegar uma filmagem de 2 horas e transformar num vídeo de 10 minutos, né? Foi ali que eu tive os primeiros contatos com a edição propriamente dita de decupagem, né? Antes eu fazia muitas intros, efeitos, mas eu de fato não cortava vídeos longos, né, pra transformar em vídeos curtos. E foi ali editando para streamers que eu comecei a ter um pouco mais de contato com isso, né? Inclusive, um pouco antes disso, eu lembro de ter feito uma intro pro Nigo, né? Pro canal do Nigo, que era com o Neox e o Eagle lá. E eu fiz a intro, né? Eu acho que isso foi... Cara, eu não sei quantos anos eu tinha. Eu acho que eu tinha uns 16 anos. Não, acho que eu tinha uns... Cara, eu era mais novo ainda, eu acho que eu pulei um pouco dessa parte. Mas eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos ali, eu fiz uma intro pro Nigo. E até mandei um e-mail pra eles, mandei, olha, eu fiz uma intro pra vocês, que tal vocês usarem no vídeo. Era na época que o Nigo tava bem alto ali, né, que eles começaram a fazer o desafio da garrafa, que eles se mudaram lá pra fora também pros Estados Unidos, eles estavam bem alta. Eu percebi que eles não tinham uma intro e eu cheguei a fazer uma pra eles. E mandei um e-mail, né, e eles até me responderam uma vez, né, falando que ficou muito legal e que se tinha como eu mandar meio que um template, assim, pra eles alterarem algumas coisas. Daí eu falei que sim, até cheguei a mandar o template, os arquivos, mas não foi pra frente. E o mais engraçado é que alguns meses depois eu fui no canal deles e eles estavam usando uma intro extremamente parecida com a estética da intro que eu tinha mandado pra eles, né? Então eles devem ter usado a intro que eu mandei como inspiração pra fazer uma intro pra eles mesmo. E, pô, achei muito legal isso. Apesar deles não terem usado a minha intro em si, eu sei que eles usaram como inspiração a minha intro pra fazer uma também. Isso foi muito legal. E, bom, nessa época ali, que eu comecei a tentar editar para streamers, etc., eu já tava ali beirando os 18 anos, né? Então eu tava com 16, 17 anos e chegou um ponto ali que eu tava realmente tentando conseguir de fato um emprego para editar para gringos, né? Eu tava fazendo o Senai ali e eu queria ali no meu tempo livre, que era bem pouco, né? Porque eu fazia o ensino médio de manhã, o Senai à tarde, ainda tinha inglês de noite, mas tinha umas 2, 3 horas do meu dia livre ali que eu queria usar para editar para alguém. E eu fui tentando conseguir entrar em contato com esses streamers, né? Então eu mandava muita DM no Twitter, muito e-mail, tentando editar para esses streamers de LoL, porque eu sempre joguei muito LoL e eu queria editar por um streamer que fazia esses vídeos, né? Então eu queria pegar as live streams dele e basicamente transformar em um vídeo do YouTube. Cara, não obtive muito sucesso, praticamente nenhuma resposta, até que teve alguns streamers extremamente pequenos, né? Teve um Mono Garen e um Mono 7 que me responderam. E eu comecei a editar para esses caras. Só que na época eu não editava com o meu próprio branding. Eu tinha criado um branding que era Griff Produtora, né? Eu queria criar uma produtora. Por que que eu queria criar uma produtora? Porque tinha o Vila, que é uma das grandes inspirações também minha para edição de vídeos, né? Que era o editor do Yetis. Eu acho que ainda é o editor do Yetis, só que agora ele tem a Vila Produtora. E eu queria justamente fazer igual ele. Eu queria criar uma produtora para editar vídeos para os streamers, né? E eu criei o nome ali de Griff Produtora. Então eu comecei a ir atrás dos streamers com esse nome, né? De Griff Produtora. Não deu muito certo. Eu consegui só 2 clientes. Eles me pagavam, acho que um pagava R$60 por vídeo, ou R$70 por vídeo, ou R$80 por vídeo, nessa faixa aí. Eu sei que era menos de R$100 por vídeo. E eu fui editando alguns vídeos pra esses caras, né? Então, eu tinha o meu salário ali do Senai, que era de jovem aprendiz, que era R$500. E eu conseguia fazer mais uns 200, R$300 à parte ali, editando pra esses streamers bem pequenos. E foi seguindo assim, até que eu encontrei um canal no YouTube que chamava Tobias Fate, que era um canal gringo de League of Legends, né? Era um cara que jogava bastante de GP. E daí eu fui lá na descrição e eu vi lá o nome de uma produtora brasileira, né? Daí eu fui ver lá o Twitter dos caras e parecia que eles editavam para youtubers gringos, né? Na época eles editavam para bastante youtubers gringos de League of Legends, inclusive. Será que tem algo aqui, né? Vou tentar ir mais a fundo, vou ver os vídeos que eles editaram. Vou tentar entrar em contato com essa galera. Bom, dito e feito, né? Entrei em contato com o dono lá dessa produtora, que editava esses vídeos para gringos.
que é o Pedro, e conversei com ele me apresentou um pouco do mercado gringo, como que funcionava as coisas, como que conseguia os clientes. Ele praticamente me deu uma mentoria de graça ali, né, me guiou. Ele até falou um pouco isso comigo, né, que ele poderia simplesmente ter me contratado para editar os vídeos, mas ele decidiu me mostrar mais do mercado para que eu seguisse meu caminho solo. E bom, segui, né, agora eu tô aqui. Cara, eu tenho muito a agradecer pro Pedro, né, ele mudou muito a minha visão sobre... Cara, antes de eu conhecer ele, eu não fazia ideia que era possível editar para gringos, então ele abriu muito a minha mente. Eu tava muito focado aqui nos streamers brasileiros e eu tava deixando de lado um mercado gringo gigante ali, onde se eu cobrasse $80 por vídeo, já ia estar ganhando muito dinheiro. E a partir disso, né, a partir dessa semente que ele plantou ali, floresceu muita coisa e eu fui seguindo cada vez mais, aplicando, né, então ao invés de eu mandar mensagens para streamers brasileiros, eu mandava para streamers gringos, né, e nessas mensagens foram surgindo. Nessa época ali, eu vi que também eles editavam para muitas VTubers, e na época as VTubers era uma coisa que estava surgindo ainda, e tinha algumas que estavam começando a crescer e estavam começando a postar vídeos no YouTube também. Então a minha ideia foi justamente entrar em contato com essas VTubers que estavam em crescimento, para ver se elas queriam começar a postar conteúdo no YouTube. Daí eu comecei a mandar e-mails para elas, DMs para elas, e algumas me responderam e editei alguns vídeos, e esses foram os primeiros vídeos do meu portfólio, né? Teve uma outra streamer também, que eu editei para ela, que era de IRL. Enfim, eu fui começando a editar para streamers e com o tempo foi surgindo oportunidades ali para eu editar para YouTubers de Roblox e de Minecraft. Eu fui aceitando, eu fui percebendo o quão grande é o nicho de Roblox e Minecraft na gringa e, bom, o resto é história, né? O resto foi tudo que eu já faturei com edição de vídeos, editando vídeos de Minecraft e de Roblox. E é muito legal, né? Porque se a gente voltar lá para os meus 12 anos de idade, o meu sonho era editar vídeos de Minecraft. E eu criei uma carreira a partir dos 18 anos fazendo justamente isso, né? Editando vídeos de Minecraft. Então é muito louco pensar isso, né? Teve um grande gap ali de 6 anos, né? Até eu conseguir cumprir meu objetivo que eu tinha lá inicialmente com 12 anos, quando eu queria gravar e editar Minecraft, mas eu não conseguia porque meu PC não permitia. Depois, com 18 anos, eu consegui seguir mais esse sonho, né? Então, muito legal. E muito legal ver o quanto de dinheiro que eu consegui juntar com isso, né? Porque se voltasse pro meu Vitor lá de 15, 16 anos e falasse pra ele que, porra, vai editar Minecraft para você ficar milionário, eu não teria acreditado, né? Então, muito louco ver como que a história se desenvolveu, né? Parece até que, de certa forma, eu fui predestinado a ser um editor de vídeos e fazer essas coisas, né? Porque comecei muito cedo ali simplesmente por curiosidade. Eu editava por curiosidade porque eu queria fazer as pessoas se entreterem. Eu queria que as pessoas vissem a minha forma de arte, né? Que era a edição de vídeo. E o mais legal de tudo isso é que em todas essas etapas eu fui extremamente autodidata. Então, cara, tudo que eu aprendi na prática ou com tutoriais no YouTube, né? Eu via alguma coisa e eu dava o meu jeito para tentar reproduzir aquilo, para tentar fazer igual. Acho que isso é uma coisa muito importante, foi um dos meus grandes diferenciais, né? Então, eu via diferentes tipos de edições de vários nichos diferentes, desde motion até edit de CSGO ou até vídeos de stream editados, e eu tentava copiar, eu tentava fazer igual. Eu tentava copiar os efeitos, o pacing, as músicas, os efeitos sonoros. Eu basicamente tentava copiar tudo que eu via, né, por conta própria, na prática, que ficava quebrando a cabeça ali, às vezes nas tardes, tentando resolver problemas que davam, às vezes, com software, tentando achar novos efeitos, procurava tutoriais gringos, eu ia até os confins da internet para tentar achar um efeito, às vezes, ou como fazer um efeito. Sinto falta disso, né, inclusive, de ir atrás e aprender coisas novas, né? Agora com o canal no YouTube eu sinto que eu tô aprendendo muita coisa nova e, pô, acho que tá acendendo essa chama de novo, né? Que eu tinha quando eu era mais pequeno, de tipo buscar novos conhecimentos e ir aplicando as coisas na prática e aprendendo com o tempo. Acho que isso é muito legal, é uma das coisas que me move, né? Se você também tem interesse em editar para gringos, né, que nem eu edito há alguns anos já, tem interesse em ganhar em dólar, tem meu treinamento, onde eu juntei tudo isso que eu aprendi, né, dos meus 18 até os meus 22 anos agora, editando para clientes internacionais, eu peguei tudo que eu aprendi e coloquei nesse treinamento. Então, se você tem interesse nisso, tem o link aí abaixo, é só você clicar, dar uma olhada na página de vendas, dar uma olhada nos conteúdos do curso para ver se te interessa. Inclusive hoje, né? Eu devia ter feito esse aviso um pouquinho antes aqui no vídeo, mas hoje, um pouquinho mais tarde, a gente vai fazer uma reunião lá, provavelmente ali quando escurecer. Então eu vou entrar em call e vou conversar com a galera, tirar algumas dúvidas, né? Todo último dia do mês eu sempre faço isso.
Então hoje eu vou fazer também e eu te vejo lá, né? Se você já é membro aqui do canal, lembrando que para acessar o Discord, né, você precisa ser membro aqui do canal, mas se você já é membro do canal, só cola lá, a gente vai entrar em call, eu e alguns amigos meus, só tô esperando eles ficarem online e a gente conversa um pouco e você pode mandar algumas dúvidas também sobre o mercado internacional. Acho que é isso e eu te vejo no próximo vídeo.